texto diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? E responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua palavra e que o Senhor fale grandemente aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado, viu, meu irmão? Querido Deus, depois de um dia tão gracioso que o Senhor tem dado a cada um de nós, um dia de contemplarmos a Tua misericórdia, pois levantamos ao amanhecer e aqui estamos, com os corações agradecidos por termos sido chamados para fazer parte do Teu povo, alcançados pela graça. Privilégio nosso, ó Deus, de fazer parte do Teu corpo e de participar de uma igreja local, assim como ordena o Senhor, para o crescimento dos santos, para a edificação da igreja, para o louvor da Tua glória. Esperamos, ó Deus, que o Senhor tenha recebido de nós esta adoração, os louvores. Suplicamos a Ti neste momento que o Senhor nos guie por meio da Tua preciosa palavra. Nós acreditamos que é por meio dela que o Senhor, sim, governa as nossas vidas. Pai, também queremos nesse momento aproveitar a oportunidade para orar pelos nossos irmãos enfermos que nos acompanham de suas casas. Muitos são esses, tempos difíceis de gripes, de viroses. Pedimos ao Senhor que esteja com a Tua mão poderosa, restaurando a saúde dos nossos queridos irmãos, de maneira que eles possam estar aqui juntamente conosco, louvando o Teu nome, engrandecendo ao Senhor. E cubra-nos, ó Deus, da Tua proteção, nós que estamos de pé, para acudir os que estão caídos. Que o Senhor nos dê saúde, ó Deus. Neste momento, nos ajude em toda a compreensão do texto. Suplicamos ao Senhor, ó Deus, que abra os nossos olhos, não simplesmente os nossos olhos físicos, mas como os olhos desses homens que, embora cegos, viram que poucos com os olhos em perfeito estado conseguem enxergar. Nos ajuda, Deus. Abre os nossos olhos por meio da iluminação do Teu Espírito e nos ajude a compreender a verdade do Senhor. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, Jesus já está caminhando para os momentos finais da sua trajetória. Quem esteve aqui conosco desde o primeiro capítulo, nós vimos quando esse menino foi profetizado. Nós vimos a narrativa do texto quando esse menino nasceu. E se você esteve conosco, se você esteve aqui conosco nos outros dias, você já percebeu que Jesus, durante a peregrinação do seu ministério, ele tinha um objetivo de chegar em um lugar. Quem lembra? Jesus está indo para onde? Jerusalém. Muito bem, Sofia. Está indo para Jerusalém. Para Jerusalém. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 21, você vai ver a perícope aí dizendo que Jesus... Como é que está aí na sua Bíblia? Capítulo 21. Tem aquele nomezinho em negrito, a perícope. Como é que está escrito aí? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Enfim, o seu destino, o lugar que ele tanto vem dizendo aos seus discípulos, porque ele disse que ele tem que ir para Jerusalém, porque é necessário. É necessário que ele vá a Jerusalém. Então Jesus segue indo para Jerusalém. Segue para Jerusalém porque é necessário que lá ocorra 2 coisas. Quais são essas coisas? Que ele morra
e ressuscite ao terceiro dia. Essa era a última vez que Jesus passaria por Jericó, antes de ser preso, açoitado e levado ao Monte do Calvário. A partir daqui nós veremos, através da narrativa de Mateus, a última semana de vida, enquanto aqui esteve, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa então aqui a sua última semana, a última semana de Jesus enquanto esteve aqui, dos seus 33 anos de peregrinação nesta terra. E daqui por diante, nós então veremos as narrativas que elas cronologicamente estão ali resumidas na sua última semana. E então, indo para Jerusalém, Jesus passa por Jericó e passa a última vez antes de ser preso, açoitado e levado ao Monte do Calvário. Como ele já bem disse, ele sabe o que lhe aguarda em Jerusalém, onde será preso pelos líderes religiosos, açoitados, entregues, para que se cumpra assim a vontade do seu Pai. Esse relato, ele está registrado também não somente em Mateus, mas bem como também nos outros evangelhos sinóticos, que você já aprendeu aqui o que significa evangelhos sinóticos, do mesmo ponto de vista, bem como Marcos e Lucas. E talvez por isso você fez a leitura do texto de Mateus e ficou tentando encontrar o nome Bartimeu, né? Já que a gente cantou aqui e falou isso, né? O nome dele, Bartimeu, porque o nome é descrito no Evangelho de Marcos, e somente no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus não é descrito o nome, nem como também no Evangelho de Lucas. E quando nós fazemos a comparação desse mesmo relato entre os evangelhos sinóticos, nós percebemos algumas diferenças. Como, por exemplo, aqui é descrito em Mateus sendo como dois cegos. Tanto em Marcos como em Lucas, só é descrito como um. E no Evangelho de Marcos, nos oferece inclusive um nome, que é Bartimeu. Alguns dizem que Jesus realizará esse milagre, ele realizara esse milagre quando estava entrando em Jericó. Já outros, como Lucas, vai dizer que é na saída, na entrada, quer dizer, de Jericó, aqui na saída de Jericó. Enfim, tanto Marcos quanto Mateus vai dizer que é na saída de Jericó, quando ele está saindo de Jericó. E quando você lê o Evangelho de Lucas, ele vai dizer que é na entrada, quando ele está entrando em Jericó. E nós já vimos aqui algumas coisas dessa natureza, aqui na igreja, sobre como nós resolvemos esses problemas. Inclusive, vai ter historiadores que vão dizer que haviam duas cidades chamadas de Jericó naquele tempo. O fato é que, independente de qualquer diferença, se foi na entrada, na saída, se só tinha um ou se só tinha dois, a verdade concomitante entre os textos sinóticos é a realização do milagre. Aconteceu o milagre. Se foi com 2, 3, com 1, se o nome era Bartimeu, não importa. Todos eles testificam a mesma coisa, que quando Jesus ou entrou, ou passou, ou estava saindo, ou era um, era dois, ele realizaram um feito. Ele deu vista a alguém que era cego. E de fato foi em Jericó. Todos eles testificam isso. E isso é o mais importante, porque o texto bíblico está preocupado com isso. Jericó não somente era o lar de Raabe, ancestral de Jesus, como nós vimos no capítulo 1, na sua genealogia, mas Jericó ele ficava a um dia de jornada de Jerusalém, que era exatamente o destino de Jesus, para onde ele estava indo. E o capítulo 21, no próximo sermão, a gente já começa Jesus entrando em Jerusalém. Ou seja, esse era o caminho para Jesus chegar em Jerusalém, pois, como nós vimos, era necessário que lá ele chegasse. E essa narrativa, ela nos serve de prova sobre o que nós aprendemos na perícope anterior. Nós aprendemos algo muito importante no sermão passado, que Cristo veio para servir. Lembra disso? Ele dá uma lição aos seus discípulos, aponta para si mesmo e diz: olha,
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. E aqui, perceba como Mateus vai nos conduzindo a isso. De imediato, Jesus passa por Jericó e o que ele faz? Ele serve. Entrando ou saindo, não importa. Jesus, quando chega em Jericó, Jesus faz aquilo que nós acabamos de aprender no sermão passado. Cristo veio para servir e, de fato, serve. E ele serve até mesmo os mais desprezíveis daquela cultura, que aqui no caso era um mendigo. Jesus passou em Jericó e Jesus serviu até mesmo aqueles que eram mais desprezados pela sociedade, aqueles que não eram vistos, aqueles que não eram percebidos. Mas como nós sabemos, ainda que o mundo não nos perceba, mas Deus vê cada um de nós. E essa história é essa incrível percepção do nosso Deus, que passa por uma cidade de bastante significância, como Jericó, principalmente quando a gente lê os relatos bíblicos, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você aprende sobre Jericó, inclusive tem as brincadeiras que a gente fala sobre Jericó, né? Então, quem não conhece Jericó? E quando Jesus então passa, o seu último momento passando por aquela cidade, Jesus então faz questão de perceber aquelas pessoas mais desprezíveis, o mendigo, porque Cristo veio para servir, e inclusive os mais miseráveis. Que não dizer de nós? Na perspectiva bíblica, nós também somos pecadores, os mais miseráveis. Independente da nossa condição social, classe, não importa, mas aos olhos de Deus, todos nós somos miseráveis. A grande verdade de Deus é que se não temos a Cristo, não temos nada. Somos os mais pobres. São aqueles paradoxos que nós temos aprendido nas Escrituras. Como aquele jovem rico que se achava rico, mas diante de Deus era pobre. Enquanto os seus discípulos, que não tinham quase nada, humanamente falando e financeiramente falando, mas eram ricos da graça de Deus. Então essa narrativa serve para nos lembrar disso. Esse episódio ilustra e liga mais uma vez o ministério de cura de Jesus com a sua morte. Perceba, Jesus está indo para Jerusalém para morrer e ressuscitar. E tudo isso que ele faz, todos esses ministérios que ele realizou de cura, ele aponta para a sua morte. É como se fosse um vislumbre da plenitude do reino de Cristo, porque quando Cristo morrer na cruz, ao ressuscitar ao terceiro dia, Jesus nos garante um reino, como nós cantamos aqui, um reino eterno, um reino onde não haverá o quê? Doença, não haverá enfermidade, não haverá dor. Então o ministério de cura de Jesus aponta para a sua morte. Ele está indo para Jerusalém para morrer, para nos libertar de toda doença, de toda mazela, de toda deformação física, porque todos nós sabemos que na ressurreição nós receberemos corpos glorificados, seremos semelhantes como a Cristo Jesus. Então o ministério de cura de Jesus aponta para a sua morte, é como se fosse um vislumbre. Lá não haverá nenhuma mazela diante de nós. Então Jesus passa por Jericó, indo para Jerusalém, e ali ele deixa um gostinho, um vislumbre do seu reino. A operação do seu ministério de cura é mostrando isso às pessoas, como será o seu reino. Mas para isso é necessário ele chegar a Jerusalém, morrer e ressuscitar, para que tudo isso seja consumado de forma plena. Então perceba, nós lembramos que, nessa narrativa, aquele que segue para Jerusalém, a fim de entregar sua vida em resgate de muitos, é o Messias. E como disse, ele não somente é o Messias, mas como disse o próprio texto,
quando eles ouviram que o Senhor ia passar, eles o chamaram de quê também? De o filho de Davi. Então essa história nos lembra que aquele que segue para Jerusalém, para entregar a sua vida em resgate de muitos, é o Messias, o filho de Davi, do qual nós lemos no capítulo 1, o descendente de Davi, aquele que viria, cujo grande poder, usado de modo misericordioso e compassivo, não é usado para salvar a si mesmo, porque como ele acabou de dizer, ele não veio para ser servido, mas para servir. Esse Messias que vai para Jerusalém, o filho de Davi, o que tem grande compaixão, misericórdia e grande poder, ele não usou para si mesmo, mas ele usou em benefício do próximo. Porque ele não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. E seguindo assim, Jesus não foi compreendido. Jesus não fora compreendido, principalmente pelos seus opositores. Nós veremos mais na frente, no capítulo 27, verso 42, coloca aí, só para você ver como eles não entendiam esse ministério de Jesus. Naquele momento em que ele está na cruz, os líderes religiosos dizem isso: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Porque na verdade ele veio não para salvar a si mesmo, mas para salvar a nós. Ele não precisava de salvação, mas quem precisava de salvação? Nós. Ele não precisava ser curado, mas nós é que precisamos ser curados. Por isso que aquele que segue para Jerusalém, o Messias, o filho de Davi, cujo grande poder, usado de modo misericordioso e compassivo, não é usado para salvar a si mesmo, mas para o benefício do próximo. Vejamos algumas considerações desse texto. Hoje eu vou fazer de um modo diferente, como eu faço, quero fazer algumas observações e no final trazer algumas aplicações para nós nesse texto, tá bom? A gente já vai aplicando algumas, mas eu quero deixar outras para o final. Primeira coisa que nós observamos nessa maravilhosa história, e bastante conhecida por todos nós, é que muita fé pode ser encontrada onde às vezes menos esperamos encontrá-la. Muita fé pode ser encontrada onde às vezes menos esperamos encontrá-la. Nós já vimos tantas coisas da caminhada de Jesus. E aqui, mais uma vez, nós ficamos chocados com o testemunho que nós encontramos. Embora cegos, aqueles dois homens acreditavam que Jesus tinha poder para ajudá-los. Esses homens jamais viram nenhum dos milagres do nosso Senhor. Eles conheciam somente de ouvir falar, e não pessoalmente. Mas não obstante, tão logo que ouviram que Jesus estava a passar por ali, o texto diz que eles clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Que texto maravilhoso. Muita fé pode ser encontrada onde às vezes menos esperamos encontrá-la. Aquela sociedade não dava nada por aqueles homens. Estava à beira do caminho porque eram pedintes, eram mendigos. E pessoas assim nem são percebidas. As pessoas passam e nem as percebem. Mas foi exatamente de um lugar onde ninguém percebia que soou uma grande voz, com uma das maiores riquezas teológicas. Aqueles homens, sem enxergar, conseguiram ver o que poucos conseguiram ver até o presente momento. Mesmo sem ver nada do que o Senhor fez, mas com os olhos da fé aqueles homens enxergavam Jesus não como qualquer um, mas como o Senhor. E por isso eles disseram: Senhor, clamaram no versículo 30, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tamanha fé bem pode servir para nos envergonhar em alguns momentos, né? Como esse. Porque
Deus tem nos dado tantos privilégios. Quantas coisas nós não temos testemunhados do agir de Deus? Quantas coisas os nossos sentidos já não foram contemplados? Esses homens só tiveram seus ouvidos contemplados em ouvir as coisas de Deus, mas nós não. Nós não somente temos ouvido, mas os nossos olhos têm visto o que Deus tem realizado no meio de nós. Eu não sei você, mas quando você se pegar descrente em algum momento, se coloca diante do espelho e perceba o que Deus tem feito e já fez na tua vida. A grande verdade é que Deus nos deu grandes privilégios para enriquecer a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Esses homens não presenciaram o que muita gente ali presenciou. Nós temos presenciado e visto que um grupo religioso tem acompanhado Jesus, e quanto mais veem as coisas que Jesus faz, quanto mais eles presenciam o que Jesus realiza ali no meio deles, mais incrédulos eles ficam. E esses homens, só de ouvir falar, seu coração foi aquecido pela fé no Messias. E quando a gente vê relatos desse, é que João 20, 29 faz sentido. Quando Jesus disse, bem-aventurados que não viram e... É isso. Histórias como essa faz sentido para nós. Porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Esses homens é a prova disso. Esses homens eram cegos e não viram o que muitos viram, testemunharam. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Nem sempre Deus vai nos contemplar com os nossos sentidos. Uma fé que precisa muitas vezes sentir, ver, ela é uma fé defeituosa. Porque vai haver momentos em que nós não iremos sentir. Mas mesmo assim nós somos chamados a crer. Esses homens não foram contemplados com os olhos, mas eles foram contemplados com os ouvidos. E nós, quanto nós temos sido contemplados pelas grandezas de Deus? Quanto temos ouvido, quanto temos visto de Deus realizar, não só em nosso meio, mas também em nossa vida. Segunda coisa que devemos notar no texto, notemos a sabedoria que existe em se aproveitar cada oportunidade para o bem de nossa alma. Esses dois cegos estavam assentados à beira do caminho, como diz o texto. Esses homens, versículo 30, eis que dois cegos assentados à beira do caminho. A pergunta é, se lá eles não estivessem, provavelmente jamais teriam sido curados. Obviamente sabemos que as coisas não acontecem simplesmente por acaso. Deus sempre tem planos e propósitos. Mas é bem verdade que também Deus espera e deseja que a gente esteja nos lugares certos, para receber dele certos tipos de bênção em nossas vidas. Jesus nunca mais voltaria a Jericó. E eles jamais poderiam ter encontrado novamente com Jesus. Porque quando ele entra em Jerusalém, ele não sai mais. Ele é preso, açoitado e vai para o Monte do Calvário. Então era a última vez que Jesus estava passando naquele lugar. Neste fato tão simples, nós vemos a importância da diligência no uso dos meios da graça. Trazendo aqui para nós quais são os caminhos em que o nosso Senhor Jesus anda. Quais são os caminhos em que nós podemos encontrar o Senhor Jesus e que, se nós estivermos à beira do caminho, seremos contemplados por eles. Os que se assentam
à beira do caminho, são os que provavelmente são curados. Quais seriam os meios que nós poderíamos dizer que Jesus passa os caminhos que nós podemos encontrá-lo? Poderíamos dizer que a oração é um caminho em que nós podemos encontrar Jesus? Sim ou não? Ele passa por lá? Sim. Na leitura da sua palavra, podemos dizer que é um caminho que Jesus passa por lá e nós podemos encontrá-lo? Quando nós saímos de nossas casas e nos dirigimos para esse lugar, um lugar onde Deus disse que o seu povo deveria se reunir, porque onde se faz 2 ou mais presentes, ele se faz presente, é um lugar onde nós podemos encontrá-lo? Sim. Deus nos deu vários meios de graça para que nós nos atentemos para isso. São caminhos que Jesus percorre e que ele nos encontra. Quando você faz a leitura de Apocalipse, você vê Jesus passeando entre os candeeiros, entre a sua igreja, no meio do seu povo. E às vezes nós perdemos, porque nós estamos fora do caminho, estamos fora dos meios da graça, estamos fora dos lugares onde Jesus nos visita. É claro que não há lugar, Jesus pode fazer isso em qualquer lugar, mas existem aqueles lugares que Ele mesmo Ele decretou para nós estarmos com frequência, porque é um lugar onde Ele passa. Com frequência é o lugar certo. Não podemos tratar de questões excepcionais, mas do modo geral, os caminhos em que nós encontramos o Senhor são por meio das práticas das disciplinas espirituais. É certo encontrarmos o Senhor na oração. É certo encontrarmos o Senhor na leitura da palavra. É certo encontrarmos o Senhor quando estamos reunidos, cultuando o seu nome, é certo. E muitas vezes perdemos porque não estamos no lugar certo. Não frequentamos o caminho como deveríamos. Não estamos à beira do caminho como deveríamos estar. Em terceiro lugar, observemos o valor do esforço e da perseverança na busca por Cristo. Olha o que o texto vai dizer no versículo 31. Depois que eles clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, o texto diz, mas a multidão os repreendia para que se calassem. E o texto diz, eles, porém, gritavam cada vez mais. O texto diz que quanto mais a multidão os apertava e quanto mais as pessoas tentavam impedir, quanto mais a multidão os repreendia para que calasse, o texto diz, é enfático, cada vez mais, ou seja, era em proporção, quanto mais eles tentavam calar, mais eles gritavam. Nós observamos então o valor e o esforço da perseverança na busca por Cristo. Os 2 cegos foram repreendidos pela multidão que acompanhava o nosso Senhor. Disseram-lhe que se calassem, mas isto não foi suficiente para silenciá-los, porque o texto diz que quanto mais ele os repreendia, mais eles então gritavam, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E sabe por quê? Porque aqueles homens sentiam o quanto precisavam de ajuda. A grande verdade é que os nossos esforços, eles são proporcionais às nossas necessidades. Às vezes alguém diz assim, eu preciso tanto de Deus, mas às vezes esse tanto não é correspondido em busca pelo Senhor. Esses homens precisavam, eles entendiam que somente Jesus era capaz de fazer isso na vida deles. E a sua necessidade era tanta que mesmo quando as dificuldades surgiram, quando as pessoas tentavam os repreender, quando a multidão os repreendia, mais eles gritavam. Você percebe o esforço deles, de tal maneira que eles foram ouvidos pelo Senhor.
Versículo 32, então parando Jesus, chamou-os, porque Jesus os ouviram gritar. A sua insistência, ela se fez ouvir pelo Senhor. Como eu disse, há momentos em que Deus espera isso de nós. O valor do esforço e da perseverança na busca por Cristo. Tem certas coisas que Deus quer nos conceder, mas antes Ele espera que a gente trilhe o caminho da perseverança. De nós gastarmos tempo com Ele em oração, de estarmos suplicando ao Senhor, clamando a Deus, sem desistir, sem perder a esperança, sem perder a fé, sem desanimar, sem desesperar. Não devemos nos deixar deter pela oposição, nem ficar desencorajados pelas dificuldades, quando passamos a buscar a salvação de nossa alma, ou as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Devemos orar sempre e nunca esmorecer. Nós devemos lembrar da parábola da viúva importuna, e a parábola do homem que foi à casa do amigo à meia-noite, lembra? A fim de conseguir pão emprestado. A insistência deu certo? Deu certo. É dessa maneira que nós devemos insistir com as nossas orações diante do trono da graça. Se sentimos nossas enfermidades e desejamos ver a Jesus, o grande médico, se conhecemos os nossos pecados e desejamos que Ele nos perdoe, então devemos prosseguir. Como nós já vimos, no capítulo 11, no verso 12, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Vimos isso no capítulo 11. As dificuldades que são da caminhada, as dificuldades que enfrentamos na busca pelo Senhor. Não confunda com mérito, mas esforço não é contrário à graça, é contrário a mérito. Mas Deus deseja que a gente o busque de forma intensa, perseverantes. E aqueles que muitas vezes param pelo caminho, deixam de receber do Senhor as bênçãos que só é concedida àqueles que pegam o caminho da perseverança. Quais são as dificuldades que hoje têm te paralisado? Quais são os problemas e as lutas que têm te feito ficar pelo caminho? Quais são as dificuldades que hoje têm te feito calar e que tu não oras mais, não busca mais o Senhor? E finalmente, para a gente depois entrar nas aplicações, é preciso dar esse destaque. Quão gracioso o Senhor é Jesus para com aqueles que o buscam. É o verso 32. Depois que aqueles homens insistiram, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante ali dos homens que estavam, da multidão, que os cercava, que os repreendia, que tentavam calar, quanto mais eles gritavam, chegou o momento da recompensa. O Senhor os ouviu. Quão gracioso o Senhor Jesus é para com aqueles que o buscam. Olha o que o texto diz, verso 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Parando Jesus, chamou-os. E ele gentilmente perguntou o que desejam. É como se Jesus tivesse parado para ouvir a petição e: qual é a tua oração? Quando a gente ora a Deus, a gente precisa entender isso. O Senhor está nos ouvindo. E a gente precisa ser claro para Ele e dizer: Senhor, é isso. Nós já vimos aqui relatos que mesmo antes da pessoa dizer alguma coisa, Jesus já sabe o que está no coração, e é verdade. Mas o Senhor gosta que a gente diga, e o Senhor parou diante daqueles homens. O texto diz isso: o Senhor parou e perguntou, chamou e perguntou:
que quereis que eu vos faça? O que você deseja que eu faça? E olhe que esse que faz essa pergunta não é qualquer um. Porque às vezes nós, preocupados com os nossos irmãos, e a gente fala, meu irmão, como é que eu posso te ajudar? Mas quando a gente fala isso, a gente conhece a nossa limitação. A gente sabe que dependendo da circunstância e da dificuldade do irmão, talvez a gente não possa ajudá-lo. Meu irmão, estou com um problema, é o seguinte, estou precisando de 100 mil reais emprestado. Tem? Quem vai ter aqui? Levante a mão. É uma dificuldade que nós não teríamos, talvez, condições. Amém, Sansão? Sansão levantou a mão. Final do culto, procura ele, tá, gente? E dei o dízimo, tá? Desse 100 mil. Mas vai ter certas coisas que a gente não pode fazer. Mas olha quem pergunta para eles. O que é que você deseja que eu faça? Esse é aquele que nós já vimos agora há pouco. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Acabamos de ver isso aqui na narrativa. Então, esse que pergunta para eles não é qualquer um. O que quereis que eu vos faça? Esse que pergunta é aquele que tudo pode. É aquele que, como diz as Escrituras, é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Não é qualquer um que diz isso. Estava diante daqueles homens aquele que podia tudo. Aquele que trouxe à existência o universo pelo poder da sua palavra. Ora, ele disse, haja luz e houve luz. O que seria para ele dizer para aquele homem, haja visão? Não há nada. Qual seria o mais fácil? Trazer todo o universo por meio da sua palavra ou dizer, veja, levante-se, ande. Estava diante daqueles homens, aquele que trouxe à existência todas as coisas pelo poder de sua palavra. E quando ele diz, o que quereis que eu faça? Quando você entrar em oração, quando você orar a Deus, é assim que você deve se portar a Ele. Diante daquele que tudo pode. E quando a gente ora isso, dizendo a Ele o que nós queremos que Ele faça, se Ele não faz exatamente o que nós estamos dizendo, é porque aquilo que estamos pedindo não é o melhor para nós. Como nós acabamos de ver na perícope anterior, aquela mãe que pediu algo que não deveria pedir, lembra? E Jesus disse o que para ela? Mulher, tu não sabe o que pedis. Mas agora, Jesus pergunta àqueles homens, o que querem que eu faça? Pede. E como nós veremos, eles pedem. E o Senhor nega? Não nega, o Senhor lhes dá aquilo que Ele pede. Porque pediram bem. Não é porque eu sei que o Senhor pode fazer tudo, que eu então vou pedir qualquer coisa. Você pode até pedir, mas isso não quer dizer que Ele vai fazer, se isso não estiver dentro da sua vontade. Nós acabamos de ver um exemplo de uma mulher, dois exemplos, uma história atrás da outra, de alguém que pediu algo e Jesus disse, não sabe o que pede, e agora Ele diz, pede, e alguém pede e Ele dá. Um exemplo atrás do outro. Demonstrando, quando ele não dá o que pede, é porque não pediu corretamente. Mas quando pede e ele dá, é porque era exatamente o que ele queria. Nos conceder. Nos conceder. Então, perceba isso. O texto, então, mostra como o nosso Senhor é. Então, quão gracioso Jesus é para aqueles que o buscam. E o texto diz mais. Responderam eles no verso 33, Senhor, que se nos abram os olhos. Olha, e diante do aquilo que eles pediram, olha a postura de Jesus no verso 34. Quando eles pediram, Jesus ficou como? Condoído.
Jesus se comoveu pelo pedido deles. Assim como em alguns pedidos Jesus há uma postura de reprovação, como Jesus reprovou o pedido daquela mulher, e de imediato ele a respondeu: não sabe o que pedes. E o tom, depois imediato, de censura em suas palavras, perceba que diante do pedido deles, Jesus ficou condoído. Ou seja, Jesus teve compaixão daqueles homens que pediram e pediram bem. E pediram bem. E pediram bem. E o texto diz que ele ficou condoído. Condoído Jesus, verso 34, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Interessante o texto. Quando Jesus tocou, imediatamente eles recuperaram a vista, à luz daquilo que eles haviam pedido ao Senhor. Perceba, duas coisas nós aprendemos aqui. Primeira, o poder de Jesus. O texto diz que imediatamente Jesus traz a cura àqueles homens. Aqueles homens passam a ver imediatamente. Isso mostra o poder de Jesus em realizar esse milagre diante de todos eles. Mas o texto também mostra que ele não somente é um Salvador poderoso, mas ele é também misericordioso, gentil e bondoso, de maneira que o texto diz que ele se condoeu com a situação deles. Então, aquele que é poderoso, ele também é compassivo, ele é misericordioso, é um Deus cheio de compaixão. E por isso nós aprendemos e podemos nos achegar ao Senhor, diante da sua presença, porque chegamos diante daquele que tem um coração misericordioso. A grande verdade é que o Senhor nos viu em nossa pobreza, o Senhor nos contemplou em nossa cegueira espiritual, o Senhor nos contemplou em nossa morte espiritual, e o Senhor veio até nós como um ato de compaixão. O Senhor nos viu como ovelhas perdidas, desgarradas, e assim como Ele foi ao encontro desses homens, Ele também foi ao nosso encontro. Removeu a cegueira dos nossos olhos, removeu a cegueira que Satanás colocou em nossos olhos, e nos fez contemplarmos a beleza da sua santidade. Porque Ele é bom, Ele é gentil, Ele é misericordioso, Ele é um Deus que se compadece de nós. E como diz o texto, condoído por aqueles homens. Homens que eram desprezados, homens que eram ignorados, homens que eram dignos de pena, de maneira que as pessoas olhavam para eles e os deixavam em sua condição. Mas perceba como Jesus percebe aqueles homens. E Jesus então ouve aqueles homens. E Jesus atende o pedido daqueles homens. E Jesus transforma a vida daqueles homens. Talvez você tenha chegado hoje aqui se sentindo como esse mendigo, à beira do caminho, desprezado, abatido da vida, achando que ninguém olha para você. Lições como essas são preciosas. Jesus passa por aquele lugar. Quantos não haviam passado por aquele caminho e indo para Jerusalém? Mas Jesus passa. E Ele não somente passa, mas Ele passa, e aquela passada transforma completamente a vida daqueles homens. Completamente a vida daqueles homens. Algumas lições aqui para nós de aplicação. Já mencionei algumas, mas eu quero
reforçar com você essas lições. Primeira, precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos aproveitar as oportunidades. Como eu disse, essa era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. A última vez. Aqueles homens não poderiam mais ver o Senhor. Jericó nunca mais veria o Senhor. Pelo menos até que ele venha, né? Onde todo olho o verá. Mas, naquele momento, naquele contexto, aquela era a última oportunidade. Talvez você entrou por aquela porta e já teve inúmeras oportunidades, ouviu falar de Jesus, viu Jesus passar no caminho e não se atentou bem para aquele que estava passando pelo caminho. É preciso aproveitar as oportunidades, porque, como esses homens, aquela era a última, seria a última. Talvez essa seja a nossa última oportunidade. Porque a pergunta é: quem pode garantir que haverá um amanhã para nós? Quem pode garantir aqui que haverá um amanhã para nós? Há muitas incertezas. Nós não sabemos nem o que nos aguarda na curva do caminho ao irmos para a nossa casa agora. Então perceba, o tempo é agora. Como diz Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque chegará um momento em que isso não será mais possível. Talvez a tua última oportunidade seja hoje. Não sabemos. Por isso precisamos aproveitar as oportunidades. Deus tem nos dado ricas oportunidades de encontrarmos com Ele todos os dias no caminho. Não joga fora isso não. Porque são nesses encontros, na caminhada da vida, no dia a dia, por meio das orações, por meio da leitura da palavra, por meio do culto congregacional, são momentos como esse que são transformadores na nossa vida. E é pegando essas vias que Deus realiza as coisas maravilhosas em nossa vida. Às vezes Deus até quer nos conceder, mas está nos esperando passar por esses caminhos. Estar à beira do caminho. E a gente precisa gastar tempo com isso. Atentar para os caminhos que o Senhor passa. E buscar estar lá. É atentar para os caminhos que o Senhor já disse: eu passo por aqui, então fica lá esperando. Vai lá, porque, por exemplo, é por meio da oração que tu pode gritar ao Senhor. É no meio da oração que tu pode clamar ao Senhor. E é lá que tu vai dizer a Ele o que tu queres. É lá que Ele vai dizer para ti, como disse para esse homem: que queres que eu vos faça? É na oração, onde a gente abre o nosso coração, derrama a nossa alma e diz ao Senhor o que queremos, o que precisamos. Mas às vezes a gente não persevera nesses caminhos. A gente, diante das dificuldades, não persevera. Às vezes, a vida é a própria multidão que nos sufoca. Muito atarefados com a vida, é a multidão que nos sufoca e nos cala. E é como se fosse uma mordaça, fecha a nossa boca: eu não tenho tempo para orar, para estar com Deus. Mas eu quero que Ele realize um milagre na minha vida. Como eu disse, perseverança, esforço, dedicação, busca, são coisas que agradam o Senhor por demais. Então precisamos aproveitar as oportunidades. Segunda, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso várias vezes? Várias vezes você já ouviu isso. Nem sempre a voz do povo
é a voz de Deus. Aquela multidão os repreendia para que eles calassem. E aqui a repreensão, ela é oral. O que é uma repreensão? Você sabe, um carão. É como se aqueles homens estivessem gritando, e aqueles homens e a multidão estivessem, cala a boca, não importuna o mestre. Não fala, fica com tua boca fechada. E muitas vezes, nós ouvimos esse tipo de voz. Tu está perdendo o teu tempo buscando a Deus. Servir ao Senhor é uma perda de tempo. Tu devia estar atrás de ganhar dinheiro, que tem mais futuro na tua vida. E cada vez mais, essas coisas vão nos calando, vão nos afastando da beira do caminho. E quanto mais essas coisas vão nos calando e a nossa voz vai sendo silenciada diante de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Enquanto o povo dizia para eles calarem, Jesus disse: o que queres que eu vos faça? O que queres que eu vos faça? Quem você está ouvindo? Terceira lição: é preciso perseverar para estar na presença de Jesus, como eu falei. É preciso perseverar. Irmãos, a perseverança é uma marca genuína do cristão. Somos chamados a perseverar. Essa é uma marca genuína nossa. Nós não podemos parar. Muitas são as dificuldades, mas nós não podemos parar. Como o texto diz, eles tentavam, a multidão repreendia, tentava atrapalhar, mas quanto mais a multidão os repreendia, o texto diz que eles gritavam cada vez mais. Deve ser assim a nossa caminhada. Quanto mais difícil fica, quanto mais as adversidades surgem, quanto mais toda a vida quer nos sufocar, mais nós devemos então buscar ao Senhor com perseverança, com força, com entusiasmo. Caso contrário, nós ficaremos no meio do caminho, fora do caminho. E essa tem sido a realidade de muitos. Quantos já não têm se perdido no caminho? Quantos aqui no meio de nós, por falta de não perseverar, têm ficado para trás? Porque não usa os meios que o Senhor nos concedeu de sua graça. Quarta lição: Jesus, sendo quem é, para ouvir o clamor desses homens. Sabe por quê? Porque Jesus se importa. Para aquela multidão não importava nada que viesse deles. Cala a tua boca, que era o que diz o texto. Os homens repreendiam eles: eu não quero, ninguém quer ouvir o que tu está dizendo. Nem o mestre, não importuna o mestre, mas o mestre queria ouvir. De maneira que o texto diz que ele para e diz: o que queres que eu vos faça? Eu te ouvi. Eu te ouvi. Uma das passagens maravilhosas de Êxodo, o texto começa dizendo que quando Deus estava preparando para chamar Moisés para libertar o seu povo, e o povo sofrendo ali no Egito, e o texto vai dizer que o Senhor ouviu e viu a situação do seu povo, e ele desce para prover para o seu povo um libertador. Moisés é um tipo de Cristo.
Porque Deus também nos viu, nos ouviu em nossa aflição e enviou o seu Filho para nos libertar. Deus ouve e Deus se importa. Você precisa entender isso. Deus não é o mundo que finge se importar conosco. O mundo finge se importar conosco. Mas só uma pessoa de fato se importa comigo e com você. Cristo Jesus. A pergunta é: quem deu a vida por ti? Acabamos de ver isso. O versículo 28 encerra dizendo isso, que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Quem deu a vida por você? Como dizer que uma pessoa dessa não se importa comigo e com você? Alguém que deixou o seu trono de glória, alguém que abriu mão do seu trono, de toda a sua regalia, de todos os privilégios de Deus, para assumir a forma de homem, viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Como Ele não se importa. Por isso, nas tuas orações, nos teus clamores, na tua angústia, quando às vezes o silêncio te atormentar e a dúvida entrar no teu coração, Deus não se importa comigo, Deus não se importa com o meu sofrimento, lembra-te disso, que quando tu fechar os teus olhos e tu estiveres na presença de Deus, é porque Jesus te salvou. E isso já é motivo demais. É graça, e isso basta para nós. Nem todos os espinhos da nossa carne, sabemos disso, o Senhor vai remover. Certo ou errado? Certo. Nem todos os espinhos da nossa vida, por mais que nós venhamos a pedir, o Senhor vai remover. Lembra quantas vezes Paulo orou para que o Senhor removesse? O Senhor estava ouvindo? Estava. Mas também quantas vezes Paulo clamou e o Senhor não ouviu, não atendeu e não acudiu o seu filho? Muitas outras. Muitas outras. O fato é que Ele se importa. O problema é porque a gente só considera alguém que se importa conosco quando alguém faz o nosso querer. A gente acha que alguém só gosta de nós quando disser aquilo que a gente quer ouvir. Mas isso não é amor. Isso não é amor, isso não é gostar. O Senhor se importa conosco. Ele escuta o nosso clamor. E tem prazer em nos ajudar. E tem prazer em nos ajudar. Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Ele se sente, como nós acabamos de ler o texto, condoído Ele ficou pela situação daqueles. Não ache que o seu sofrimento ele passa despercebido pelo Senhor. Não. Não pense isso jamais, porque sabe quem tomou todo o teu sofrimento foi o Senhor na cruz. Ele tomou naquela cruz todo o nosso sofrer. Ele morreu a nossa morte, sofreu o que deveríamos sofrer. Então Ele se importa com o teu sofrimento. Ainda que em alguns momentos tenhamos que lidar com eles. E faz parte da vida. E faz parte da vida. Na verdade, caminhar esta vida com certos sofrimentos nos associa com Ele. Porque a chamada para andar com Ele é uma chamada de sofrimento. Porque Ele disse, aquele que quer vir comigo tem que fazer o quê? Negar a si mesmo e tomar a sua sofrimento. Faz parte. E Ele disse que seria isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Tem de bom ânimo. Ele nos consola. Ele nos deu o seu Espírito Consolador. Como disse Paulo em Romanos, Ele é o Deus de toda consolação. Então Jesus se importa conosco. Quinta lição. O que você deseja que Jesus faça em sua vida? Jesus perguntou para aqueles homens de forma muito específica: o que queres que eu vos faça? O que queres que eu vos faça? Jesus perguntou para eles. A pergunta é então: o que você deseja que Jesus faça em sua vida? Não há nada impossível para o Senhor. Se isso estiver dentro da vontade de Deus, for para a edificação da igreja, se for para o teu bem e para a glória dele, certamente Ele te concederá. O que você deseja que Jesus faça em sua vida? Esses homens disseram: Senhor, que se nos abram os olhos, verso 33, Senhor, que se nos abram os olhos. Esses homens queriam ver. Mas é interessante o milagre que Jesus faz na vida deles. Porque Jesus abre não somente os olhos físicos desses homens, mas o Senhor expande ainda mais os olhos espirituais desses homens. Porque essa história é a história dos cegos que viam muito mais do que a maioria daqueles que estavam ao redor de Jesus. Esses cegos viam mais do que a multidão que os cercava e os repreendia. Porque o problema não está simplesmente em ver, mas em crer. E isso é ato do coração. Por isso ele disse: bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Mas creram. E o que a gente vê aqui por último, o texto diz: Jesus tocou-lhes os olhos, imediatamente recuperaram a vista. Jesus promoveu uma restauração completa na vida desses homens. Imagine agora que todas as limitações que esses homens tinham por não enxergar foram todas sanadas. Coisas simples, de talvez ir buscar água, comer, se vestir, fazer coisas simples, que é coisa do dia a dia, que estamos tão acostumados, mas que os nossos olhos permitem a gente fazer com tanta facilidade. Mas aqueles homens não podiam ver. Deus deu a esses homens agora dignidade também, porque com olhos, enxergando, esses homens teriam condições melhores de ingressar no mercado de trabalho, de prover para eles sustento e saírem da rua e deixarem aquela condição. Estavam naquela condição pela sua situação de enfermidade, pela sua cegueira. Sabemos bem que aquele tempo era um tempo muito complicado. E um homem que não tinha a sua saúde física perfeita estava em péssimas condições de conseguir lidar com a vida. Se em nossos dias, com todos os assistencialismos que nós temos, um cego já passa muita dificuldade para a sobrevivência, agora imagine naquele tempo, naquele contexto. Jesus promove a restauração completa em nossas vidas. Então eu quero encerrar novamente com essa pergunta: o que você deseja que Jesus faça em sua vida? Esses homens estavam certos do que eles queriam, e quando eles tiveram a oportunidade, eles não perderam, eles clamaram ao Senhor.